Bom dia para todos vocês. Hoje é dia 19 de julho de 2024. Esta é a nossa sessão de Day Trade, sessão Europa. Vamos dar uma olhada no que nós temos aqui. Vamos ver as notícias, primeiramente, que é muito importante. Trader precisa estar atento às notícias do que vai acontecer no mercado, o que está acontecendo, qual a expectativa. Tivemos algumas notícias para Libra, tá? Núcleo de venda no varejo e etc. E fora isso, não tem mais nada, né? Vamos ter 9,6 núcleo de venda no varejo para o dólar canadense. Depois vamos ter mais algumas notícias de médio impacto para o dólar americano. E é só. Quinta-feira, já passamos aí da metade do mês. Essa quinta-feira, sexta-feira, né? Tem chance de ser uma sexta um pouquinho lenta. Mas, quando o mercado está lento, isso gera um determinado tipo de oportunidade que eu gosto, tá? Faz sentido para mim, ok? Já que eu vou falar disso com vocês, para vocês. Bom, então, primeiramente, o que que nós temos? Nós temos. Não tem notícia importante, né? Sexta-feira, vamos ver o que que o mercado está fazendo de acordo com as estratégias. Recapitulando em 3 segundos. 3 segundos é muito pouco, não vai dar. 10 segundos. A estratégia FIBO M5 se pauta no rompimento da máxima da mínima da seção de Londres até o momento, máxima da mínima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres. Tá? Então, no caso do Aldecard, fez um rompimento inicial aqui de 27 pontos. É um rompimento muito pequeno, eu não vou considerar. A varredura, como disse ontem, é um dos conceitos mais importantes, porque a varredura parte do princípio de passar por todos os pares, ou por todos os ativos que você vai negociar, identificando se eles fizeram aquele elemento único, aquele elemento principal, que sem o qual não tem operações. E no caso da estratégia da Fibra M5, nós estamos falando de o preço ter rompido para cima ou para baixo da mínima ou da máxima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres. Tá? Então, a Aldecard não está favorável, a DCHF também não está, isso é a varredura. Tá? Tem até uma compra aqui que ficou para trás no AlDJY. AlDSD. Interessante. Rompeu para baixo da mínima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres. É, Pela estratégia FIBA M5, aqui já temos um conflito entre estratégias. É uma coisa que eu falo sempre, né? A nossa disciplina aparece exatamente nesses momentos onde não existe, é, onde existe conflito entre duas possibilidades, tá? Estratégia FIBO M5. Marcamos esse movimento de queda, né? Aqui, especificamente no AltSD, já aconteceu o rompimento, já veio no 38,2. Deixa eu dar uma olhada no ouro primeiro, pessoal, antes de qualquer coisa. Opa, o ouro está na fase 4 do movimento de queda. Interessante, senhor ouro. Vou colocar uma ordem pendente aqui. Eu vou fazer um tipo de uma técnica que eu até expliquei esses dias no meu canal no YouTube, tá? Que é o deslocamento de gatilho. Eu vou explicar o ouro primeiro, depois eu volto lá no outro, que o ouro já tá com um sinal aqui, né? Depois eu volto aqui no áudio SD, tá? Muito bem, vou explicar bem tranquilamente a ideia por trás dessa operação no ouro. Só uma coisa muito importante, conforme eu venho falando, né? Eu estou em fase de laboratório, ou seja, desenvolvimento de uma estratégia, tá? Para o ouro, ok? Na prática, isso significa o quê? Eu estou operando uma conta demo, não estou dando sinal de compra nem de venda. Vou explicar o racional por trás do ouro nesse momento. Uma coisa legal é, quando você tem muito tempo de tela, tá? Você vê as coisas muito rápidas, mas depois, quando eu começo a explicar um pouco, né? Eu percebo que aquelas coisas não são tão simples. Então, eu fiz uma compra no ouro. Por que que eu fiz uma compra no ouro? Primeiramente, olha só. O que está acontecendo no ouro? Ele está na fase 4 de baixa, que é basicamente a fase 4 de baixa mostrada
pelo meu indicador Trend Cycle. A fase 4 de baixa, ela fica evidente quando aparece essa cor azul escuro, forte aí, tá? Eu dividi, depois de muitos estudos, né, no mercado financeiro, anos desenvolvendo essa visão, eu dividi todas as tendências em 4 fases, ok? A fase 1 é uma fase inicial da tendência, geralmente caracterizada por ignição. A fase 2 é a fase de manutenção da tendência. A fase 3 é quando a tendência já está um pouco envelhecida. A fase 4 é a última fase da tendência antes dela inverter. É claro que a fase 4, por ser a última, ela pode passar por muito mais tempo do que as demais fases, ok? Muito bem, então a primeira coisa que está acontecendo no ouro, nesse momento, gráfico de 2 minutos, como eu tenho operado day trade aqui com vocês, a primeira coisa que está acontecendo no ouro é uma tendência envelhecida. Fase 1, deixa eu fazer uma coisa aqui que vocês vão entender, ficar mais claro para vocês. Olha só, fase 1 de baixa, fase 2 de baixa, fase 3 de baixa, fase 4 de baixa, tá? Ok, então, fase 4 de baixa. Esse é o primeiro ponto. Vamos escrever tudo que eu visualizei? Vamos lá. Explicação. Explicação não, é análise, né? Análise do ouro M2. Primeiro ponto, fase 4 de baixa. Esse é o primeiro ponto. Fase 4 de baixa. Certo? Ok. Muito bem. Tem gente que não gosta de indicador. Tem gente que fala que indicador não serve para nada e que é melhor você ter um gráfico limpo e etc. Não. Não é bem por aí, não. Quem fala isso é porque não entendeu qual é a função do indicador. Ok? A não ser que seja uma questão de gosto pessoal. Aí sim, ok. Aí beleza, tudo bem. Ah, eu prefiro o gráfico limpo. Ok, sem problema. Agora, né, falar contra indicador é porque a pessoa não entendeu a função do indicador, tá? Então, fase 4 de baixa. O indicador, ele me mostrou isso em um segundo. Se eu entro aqui no Euro CHF, eu sei exatamente, ó, que está na fase 1 de baixa. Se eu entro no Euro GBP, fase 1 de alta. O indicador, ele traz a informação para mim de uma forma muito rápida, tá? Ó, Euro NZD fase 3 de alta. Então, o indicador serve para isso, para me mostrar rapidamente, né, de forma já processada, uma informação que talvez eu teria que processar no meu dia a dia, o que acabaria por engessar o meu processo. Então, fase 4 de baixa é o que está acontecendo agora no ouro, gráfico de 2 minutos. Beleza. Que mais que eu visualizei? Né? Tá na fase 4 de baixa? Tá. Legal. Mas, olha só que beleza o que aconteceu aqui. Conseguimos observar, é a mínima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres. O que foi que o ouro fez? O ouro mostrou falso rompimento. Então aqui a gente pode observar mínima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres. A abertura de Londres. O mercado faz este candle aqui de queda, atacando o ponto de suporte, não consegue se manter lá embaixo. Imediatamente depois, existe uma entrada de força compradora. Ok? Então ficou bem evidente aí. Opa, falso rompimento. Falso rompimento do ponto de suporte. Bem claro, né? Ok. O que mais? Vamos escrever. Então vamos lá. Ó, fase 1 de baixa, falso rompimento da mínima
da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, ou seja, o mercado passou para baixo, mas imediatamente depois ele se arrependeu e passou para cima. Qual que é o próximo item que eu posso explicar para vocês como critério de entrada, né? Como justificativo para essa entrada aí. Terceiro item é movimento de alta se equipara ao movimento de queda anterior. Isso, que é isso? Ou quase se equipara, né? Este movimento de alta, ele foi quase que tão grande quanto este movimento de queda anterior. Chegou muito próximo, tá? Isso já sinaliza o quê? Sinaliza possível mudança de domínio. Primeiro, esse é o próximo item. Quarto item. Qual que é o quarto item? Retração mais fraca do movimento de queda, próximo à zona de 61,8% da FIBO de alta do movimento mais recente. Se nós marcarmos este movimento de alta com a FIBO, o preço chegou perto do 61,8, tá? Esse movimento de alta chegou aqui, na verdade, no 50%, né? Onde que eu coloquei a minha operação de compra no ouro? Na máxima desse candle aqui. Então, esse vai ser o nosso próximo item da análise, tá? A ordem pendente de compra posicionada logo acima da máxima do candle de baixa mais importante. E agora o mercado está subindo, né? E agora o mercado está subindo. Entenderam? Ou seja, todas essas. Aí que tá, pessoal, uma. A internalização da análise. Internalização quer dizer algo que já está dentro de você. Por exemplo, eu vi tudo isso em coisa de 2, 3 segundos. Eu cheguei, bati o olho aqui e falei: Ó, o ouro tá bom para comprar. É só vocês voltar a gravação que tá gravada aí, né? E eu já comprei, qualquer ordem pendente. Depois a gente desenrola. Isso é o quê? Isso é basicamente, né, 15 anos aí analisando essas paradas todo dia, né? Funciona 100% das vezes? Não, não funciona 100% das vezes. Mas você precisa conseguir desenvolver uma, uma visão, né, aplicada do mercado. Por exemplo, GBP Card está lateralizado, está na fase 4 de baixa, tá? Daria para pensar em possível compra, só que eu não gosto muito dessa lateralização dele. Vamos fazer isso, dar uma olhada nos demais pares. Ouro, então, tá aí a compra. Euro NZD. Euro NZD, onde que ele tá? Tá na fase 3 de alta. Uma possível compra, uma possível venda, eu faria um pouquinho mais para cima, tá? Mais ou menos aqui nessa região. Deixar aí o retângulo amarelo. Euro JPY invertendo de alta para queda. Inclusive, este movimento de alta representa aí mais ou menos 61,8 desse movimento de queda anterior. Euro GBP sem nada. Euro CHF lateralizado, né? AUD-USD. Olha, tá na fase 3 de baixa. Tá na fase 3 de baixa. Tá? Aqui ele já teria dado a operação do 38,2
e o take no 23. Apesar que está pequeno, né? Essa distância entre, entre os pontos aí. GBP/USD. Tem um detalhe importante aqui no GBP/USD com relação àquilo que eu expliquei para vocês no ouro. O que aconteceu no ouro, pessoal? O que aconteceu foi uma inversão de direção, que aqui eu escrevi no item 3, ó, o movimento de alta se equipara ao movimento de queda anterior, sinaliza possível mudança de domínio, que é exatamente isso aqui, ó. Este movimento de alta se equiparando a este movimento de queda, quase, né? Muito próximo aí. O que acontece no GBP/USD, apesar de estar em situação parecida, ou seja, está na fase 4 também. Também está na fase 4 de baixa, o GBP/USD. O que acontece? Qual que é o problema? É que aqui nós não tivemos esta inversão em V do ouro. Aqui no ouro nós tivemos esta força compradora se equiparando a esta força vendedora. Ok? Beleza. Sinalizando possível mudança do interesse de venda para compra. No caso do GBP/USD, nós não temos isso. O mercado caiu, fez uma retração pequena e continua fazendo um movimento de queda. Perceba então que aqui, no caso do GBP/USD, nós não temos aquela, tipo, caiu, aí o mercado vai lá e faz um outro movimento do mesmo tamanho, se equipara. Não, não é o que nós temos. Nós temos um movimento de queda, o mercado retrai, lateraliza um pouco e depois continua caindo. É o que está acontecendo aqui, ó. Movimento de queda, o mercado retrai um pouco, lateraliza e continua caindo. Isso já me dá a ideia, né, de que talvez essa tendência queira continuar. No ouro, por outro lado, ele fez o contrário. Ele fez, primeiro, né, fez falso rompimento da mínima. Esse movimento de alta foi tão grande quanto esse movimento de queda. E aí o mercado veio aqui e conseguiu deixar um sinalzinho de compra para nós. Basicamente é isso. Vamos continuar, então, GBP/USD não. DAX. O que acontece com o DAX? Deixa eu dar uma olhada aqui um pouquinho mais de longe. Olha, eu vou fazer uma comprinha no DAX. Com um stopzinho bem curto e um take bem curto também, tá? Vou colocar o take aqui. O take aqui e o stop loss vai ficar na mínima desse candle aqui, ó. Vou explicar por que eu fiz a compra no DAX, tá? Primeiro, o que aconteceu? Bom, temos um ciclo de baixa já meio extenso. Isso, pessoal, que eu vou explicar, quando você vai treinando o olho, você consegue ver em 2, 3 segundos, tá? Vamos escrever? Vamos desenrolar o racional por trás dessa compra no DAX, enquanto ela se desenvolve aí. Primeiro item da análise. Qual que é o primeiro item da primeira coisa observada? Ciclo de baixa intenso. Tá? Ó, ciclo de baixa intenso. Isso pode ser visualizado exatamente aqui, ó. Baixa importante por aqui, retração pequena e fraca com uma cunha por aqui, na verdade, né? E o mercado rompeu para o lado de baixo. Então já temos um ciclo de baixa intenso no DAX, bem marcado, certo? Dentro da minha filosofia, um ciclo de baixa, ele é requisito básico para ter uma compra. Um movimento de baixa, né? Ele é requisito básico para ter uma compra, tá? Então, quando eu vejo esse movimento, essa é a primeira coisa. É um movimento de baixa, já intenso, e o que acontece com o mercado cíclico? Um movimento de baixa, ele abre espaço para uma retração, para um movimento de alta. Beleza? Segundo elemento.
Esse aqui é a zona extrema. Esse indicador é a zona extrema, tá? A zona extrema é isso aqui, ó. Esse indicador. O preço está além, né, da zona extrema. A zona extrema, ó, lá vai dar take. Já vou puxar o stop loss para cá, para a mínima deste candle aqui. Não. Dá para aumentar esse take, Diógenes? Dá, mas não quero não, tá? É o que faz sentido naquele momento. Então tá na zona extrema de baixo, ok? Essa é a segunda coisa. Já deu take aí no DAX. Segundo item. Qual que é o segundo item dessa compra no DAX? Se nós medirmos esse movimento aqui, esse movimento teve 2.427 pontos. Este movimento vai ter aqui uns 70, 80% disso. 1.820. Vamos fazer as contas. 1.820 dividido por 2.470. 73%. Ok? Eu falei de 70 a 80, né? 73%. Isso é uma coisa característica que, inclusive, quem tem acompanhado minhas lives aqui todo dia vai saber exatamente o que vai se lembrar disso, que eu falo, eu falei em outra ocasião ao longo dessa semana, acho que foi na terça, tá? De uma situação onde o mercado faz um movimento importante de queda, por exemplo, aí ele faz uma retração. Aí o próximo movimento de queda, ele já é um pouco menor do que o anterior. Aí faz uma retração. Aí o próximo movimento de queda é menor ainda que o anterior. Aí faz uma retração. Aí faz o. E assim ele vai diminuindo a escala, até que em algum dado momento ele faz um fundo duplo. E ele faz isso aqui. Aí ele faz isso aqui e abre espaço, né, para uma compra bacana nessa região. Tudo começou quando os movimentos a favor da tendência foram diminuindo, perdendo força. E é exatamente isso que pode estar acontecendo agora no DAX. Primeiro movimento do ciclo forte. O segundo, 73% do tamanho do primeiro. Ok? Então já ficou bem evidente aí. Esse é o segundo item. Deixa eu escrever melhor aqui. É o terceiro item. Ok? Muito bem. Quarto item. Vou escrever primeiro e explicar depois. Fundo triplo no M5. O que é esse fundo triplo no M5? É exatamente esta região aqui, ó. Aqui, suporte. Aqui, suporte. E aqui, o mercado estava tocando naquele momento, nesta região por aqui. Esse candle aqui, ó, ele sinalizou uma entrada de força. Esse candle aqui, ó, a entrada de força compradora nesta região de fundo triplo, depois do mercado já ter feito aquele movimento de queda que veio anterior. E o take? Por que o take foi tão curto? Primeiro, que aqui é o que a gente está falando do gráfico de 2 minutos, tá? O stop loss inicial estava aqui na mínima desse candle, ou seja, se ele rompesse para baixo, acabou. E o take na máxima desse micro movimento. É uma operação de scalp curta. 7. Take profit na máxima do micro movimento anterior. Pode continuar subindo? Pode. Tem boa chance? Tem. Até onde ele pode subir? Pode subir, né? Eu diria talvez até esta região por aqui. E talvez um pouquinho mais para cima, talvez, né, na média de 200. Ok. Mas aí a gente pode aproveitar outras oportunidades, tá? Vamos ver o ouro lateralizado. O ouro aqui, o ideal seria já ter saído nesse nível zero, mas eu estou um pouco mais ambicioso. Vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Então, o DAX foi isso. Está lateralizado. Se ele, vamos imaginar agora, esse candle está aberto, ó. Vamos imaginar que esse candle agora, ele faça o quê?
ele faça algo assim, ó. Vamos ver se ele vai fazer primeiro, né? Mas vamos lá, desenhar a hipótese, depois, se ele fizer, a gente acompanha, se ele não fizer, tudo bem também. Vamos imaginar que este candle que está aberto agora, vamos ver se eu consigo desenhar o candle do jeito que eu imagino. Aí, imagina que ele fecha um candle desse jeito. Se ele fizer isso, eu compro de novo, porque vai caracterizar o rompimento desse ponto de resistência, tá? Vamos descongelar a tela aqui para ver o que ele fez. Por enquanto, não. Por enquanto, não fez nada. Vamos procurar pela próxima operação. Erode, lateralizado, né? Bem feio, mais do que qualquer coisa, ele está meio lateralizado. CHFJPY, balançando também está feio, sobe e desce sem uma direção muito clara. CAD-JPY chegou na fase 4 do movimento de alta, né? Aqui teria sido uma excelente venda quando o mercado fez esse movimento de alta, de queda, que se equiparou a esse movimento de alta. O mercado voltou nos 50%, ótimo para vender, mas já passou. Operação aqui no CAD-HF, fase 3 de alta, mesmo conceito que eu venho explicando ao longo dessa aula inteira. Esse movimento de queda quase que se equipara a todo esse movimento de alta, inclusive a velocidade do movimento de queda foi muito maior. O mercado está na fase 3 de alta, né? Retraçãozinha, ali uma possível venda, tá? O SDCAD suspeitamente alto. Está na fase 3 de alta, tá? No gráfico de 5 minutos, fase 3 de alta. Agora, tem uma coisa que a gente consegue observar, ó, aqui é a máxima de ontem. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar é, quando o mercado está em uma região de resistência, ou às vezes a gente olha e fala, tá muito caro, né? Será que tá caro mesmo? Ou será que é nós que não queremos aceitar aquele preço? Porque se o preço tá aí no SDCAD, o que é esse preço atual? Isso aqui é o preço de equilíbrio. O preço do mercado é o preço de equilíbrio, é o preço de concordância, onde compradores e vendedores concordaram em fazer os últimos negócios. Então, se você olha para o preço e diz que está caro, né, isso então significa que você discorda. A menos que você, né, fale assim, se está caro, então você pode vender. Aí você está concordando em vender. É a sua opinião. Agora, tem uma coisa importante. Quando o preço está de fato caro, o que que ele faz? Ele cai. Porque o que que determina se o preço está caro ou barato é o consenso da opinião generalizada das pessoas, ou seja, dos agentes econômicos sobre aquele ativo financeiro. Isso é o que fala assim, tá caro. E aí o que acontece com o preço? Ele cai. Agora, se você olha para algo e você acha que está caro, mas o preço não desgruda daquela região que, na sua opinião, está cara, significa que o mercado tem uma opinião diferente da sua. É importante a gente prestar atenção nisso. Você olha para o mercado, vê uma região de resistência importante. Beleza. Aí você fala assim: tá muito caro. Beleza, ok, é a sua opinião. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o que que o mercado está fazendo? O mercado está se mantendo próximo daquela região. Então, talvez aquela região que para você está caro, no fundo, ela não coloque tanto medo, porque senão eles tinham saído correndo, eles tinham aberto, né? é, Teriam desistido de suas operações ou de comprar. Se tem uma região de resistência, o que eu quero dizer principalmente é isso: se tem uma região de resistência e o preço não sai dali de perto, ou seja, ele não cai, então talvez não esteja tão caro assim. E no caso do STCAD, é exatamente o que a gente tem. É por isso que um candle, quando ele aparece de forma forte, né, ou algum tipo de leitura que nos mostre
uma quebra, né, do sentimento do mercado, pode ser um excelente gatilho. Tá? E aí, nesse caso, aquilo que eu chamo de candle dissonante é a melhor coisa. O que que é um candle dissonante? Um candle dissonante é um candle que desafina dos demais, no sentido de que nós temos um candle que faz assim, 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 assim. Imagina que isso aqui é o tamanho de candles, tá? Assim, 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 beleza, tá, tá. De repente aparece um candle assim. Imagina que cada desenho disso aqui seja um candle de alta ou de baixa. Um candle desse jeito aqui, esse grandão que eu desenhei, é um candle dissonante, porque ele desafina dos demais. Então, quando o preço toca uma região de resistência e o mercado vai de fato respeitar aquela resistência, o que nós queremos ver é um candle dissonante. Mas se em vez do mercado sair, se em vez do mercado sair correndo dessa região de resistência, ele fica brincando próximo dela, então talvez aquela resistência não seja tão relevante quanto a gente acredita que seria. Nasdaq, voltando agora, deixando ali aquele ativo um pouquinho, vamos ver o DAX, se ele vai mostrar entrada de força compradora. Se ele mostrar entrada de força compradora, o que nós vamos ter? Aqui, lembrando que eu estou no gráfico de 2 minutos, tá? Nós vamos ter um rompimento dessa lateralização. Ó, tem uma lateralização. Depois daquele movimento de queda que eu já escrevi, tá? Vou colocar uma alerta sonora aqui. Se ele começar a subir, eu quero ser alertado. Então, o STCAD, apesar de estar na fase 3, apesar de estar em região de resistência, pelo fato dele não sair dessa região, já não ter saído correndo dessa região, significa que esse ponto de interesse, essa região, não coloca tanto medo assim nos compradores. Na prática, isso significa o quê? Se nós temos uma região de resistência, o que nós queremos é que quando o mercado toque nessa região de resistência, ele não fique muito tempo aqui, ele caia imediatamente, o mais rápido possível, tá? Se o mercado sobe e fica aqui, ó, esta região que deveria colocar medo nos compradores, na verdade, não está colocando medo coisa nenhuma. E eventualmente o mercado faz um candle assim e pum, explode. Aí depois ele volta a esse ponto que foi resistência e se transforma em suporte. É exatamente isso que está acontecendo no USDCAD. Vamos ver o próximo ativo. NZUSD está na fase 4 de baixa. Já chama atenção. Temos aqui uma estrutura parecida com a do ouro. Tecnicamente falando, a gente tem o mesmo sintoma do ouro, tá? No NZUSD. Por quê? Fase 4 de baixa, o mercado, né, esticou, beleza. E aí, o que que nós tivemos? Ó, essa estrutura que é muito legal, tá? Eu gosto muito dessa estrutura, faz muito sentido para mim. Ó, mínima do movimento anterior, o mercado fez falso rompimento. Esse movimento de alta foi maior do que este movimento de queda. Este movimento de queda encontrando suporte aqui nessa região. O que que dá para fazer? Cara, só tá meio desanimado as candles aí, né? Tá meio mais ou menos. Mas vamos fazer o seguinte: vamos colocar uma ordem. Eu vou colocar aqui, né? Cada um faça como quiser. Eu vou colocar uma ordem pendente de compra nesse ponto, tá? Uma ordem pendente de compra nesse ponto. Se ele romper para baixo, tudo bem, basta eu tirar a ordem. Se ele romper para cima, tá ali a ordem pendente. Ouro positivo de novo, se ele romper a média de 200, né, ele pode subir talvez até aqui em cima. Euro SD, gráfico de 2 minutos, onde ele está? Primeira coisa, a gente consegue observar que ele está na fase 3 de baixa. Já é uma tendência de baixa potencialmente envelhecida, tá? Pelo gráfico de 2 minutos. Beleza. Já bem envelhecida. Mas nesse momento temos algum tipo de indicação de que o mercado vai subir? Não, não temos nada nesse momento. Por enquanto ainda não.
Aí a gente pode procurar aquilo que eu chamo de deslocamento de gatilho, tá? Mas, olhando de perto, qual que é o candle mais importante de todos os candles mais recentes? Qual que é o candle de queda? Já que o movimento é de queda, já que está na fase 3, já que tem uma tendência de queda intensa, né? Eu vou procurar por possível compra, esperando que, ou acreditando que, o mercado, por ter uma natureza cíclica, em algum momento, ele vai inverter essa tendência de queda para alta. Isso pode me gerar uma oportunidade. E aí entra, né, a análise, a pergunta: qual que é o candle de baixa mais importante que está acontecendo no gráfico? Bom, especificamente no EURUSD, o candle de baixa mais importante que está acontecendo agora é isso aqui. Posicionar uma operação, uma ordem pendente de compra na máxima desse candle. Se o preço romper para cima da máxima, é onde eu quero estar comprado. GBPLD super. Não está super também, tá? Está lateralizado, diria. Está lateralizado depois do movimento de alta. GBP-JPY, boa chance de queda. EuroCAD lateralizado na fase 4. Fase 4 é sinônimo de possível exaustão, tá? Possível inversão. Nossa vida. Aqui, ó, aqui foi uma região de resistência importante, tá? Resistência, e aqui já funcionando como região de suporte. Está na fase 4 de baixa, temos a mínima de hoje. Pergunta, gente, olha que coisa. É por isso que as lives são legais, porque a gente consegue, a gente consegue juntar, né, elementos de alguns exemplos aí. Vamos dar uma olhada no ouro. O que aconteceu no ouro? O ouro está na fase 4, e aí esse é uma coisa que eu já falei, mas eu falo de novo. Este movimento de alta praticamente se equiparou a esse movimento de queda. Pouca diferença. Ou seja, tivemos uma inversão da polaridade do mercado. O mercado vinha em uma estrutura de queda, e aí ele fez esse movimento de queda. A gente sabe que dentro de uma tendência de baixa, o que nós queremos é sequência de topos e fundos cada vez mais baixos, onde o impulso ele é maior do que a retração. Isso é o conceito de uma tendência. O impulso é maior do que uma retração. Impulso maior do que uma retração. Quando um impulso acontece, quando a retração fica, né, do mesmo tamanho do impulso, o que que nós temos? Inversão de força, provavelmente. Ok? Ok. Agora pegamos essa ideia e trazemos para o STCAD. Aconteceu isso no STCAD? Apesar de estar em um ponto de suporte, apesar de estar na fase 4, o que que nós temos? Pois é, sequência, o impulso continua sendo repetidas vezes, né, maior do que a retração. Esse impulso aqui, ó, é maior do que essa retração. Se essa retração tivesse sido do mesmo tamanho desse impulso anterior, por exemplo, isso aqui, aí a gente já teria alguma coisa. Aí sim, pô, bacana, legal. Então, quer dizer, esse movimento de alta teria sido do mesmo tamanho desse movimento de queda. Teríamos uma inversão de queda para alta. E aí, né, o mercado fez o movimento, a gente voltou um pouquinho, procuraríamos por compra nesta região, esperando o próximo movimento de alta. É o que aconteceu no ouro, com esse movimento de alta, que foi do mesmo tamanho desse movimento de queda, a retração e deixou aqui um pimbarzinho na região dos 50%, mas não é o que está acontecendo no EuroCAD por enquanto. O que seria uma coisa bacana fazer? Olha, considerando que ele está num ponto de suporte, né, um trade mais marotamente aí, pode ser, aqui já tem, ó, um candlezinho em uma região de suporte. Ok.
tá? Mas dentro desse cenário que eu estou mostrando para vocês, considerando a estrutura do mercado, eu vejo que seria mais interessante esperar pelo menos que o mercado conseguisse fazer um movimento que fosse do tamanho desse, ó. Né? Imagina que ele faz isso aqui, movimento de queda, aí o mercado vai lá e faz isso aqui. Se ele passar um pouquinho, é melhor, tá? Aí volta, aí sim a gente procura por uma possível compra nesta região. Vamos ver o GR40. Lateralizado, já fiz uma compra no DAX. Esperar o fechamento desse candle. Se ele romper para cima, eu compro de novo, tá? A primeira compra que eu fiz agora, alguns minutos atrás com vocês, um scalpzinho bem marotamente, foi esse daqui, ó. Essa comprinha no DAX, ok? Ouro lateralizado. Eu estou. Uma coisa importante começa a ficar cada vez mais evidente, né? Vai se cristalizando as regiões de suporte e resistência, elas não nascem prontas, elas vão se cristalizando conforme o mercado vai respeitando aquela região, ok? Então, por exemplo, no gráfico de 2 minutos, esta região de resistência que antes não existia já está já está cristalizada, podemos dizer, né? Então, num primeiro momento, o mercado veio aqui, beleza, e aí ele tentou romper uma vez, tentou romper outra vez, não conseguiu até agora, tá? DAX, falso rompimento da máxima, marotamente, hein, cara? Poxa vida, hein? Ok. Vou colocar aqui o alerta sonora de novo. É um pouco cedo, tá? Daria para arriscar uma venda aí bem. Olha, o SDCHF, eu vou fazer uma venda aqui, tá? Acho que estaria um pouco cedo ainda, mas dá pra gente fazer uma vendinha. Vou explicar pra vocês por quê. O que que eu vejo aqui? Bateu o olho. O que que eu vejo? Fase 3 de alta. Fase 3 de alta, indo já para fase 4. Isso já sinaliza uma entrada, uma possível canseira da força compradora no gráfico de 5 minutos. Ok? Beleza. O que mais? Temos esse topo aqui em cima, este movimento de queda. Esse movimento de queda, eu estou falando exatamente a mesma coisa desde o começo dessa aula. Então, ó, este movimento de queda foi maior do que este movimento de alta, inclusive foi mais rápido, tá? Então, esse movimento de queda maior do que esse movimento de alta. Uma retração que o mercado fez, que a gente vai medir aqui, vai dar 61,8. Aí, 61,8. Então, força de venda maior do que a força de compra. O mercado fez a retração, 61,8. Sombras para o lado de cima. Inclusive, este candle aqui já mostra uma entrada de força vendedora em uma região de interesse. Fase 3 de alta, movimento de queda maior do que o anterior, retração até 61,8 e esse candle bonitão aqui mostrando força vendedora. Por que que essa operação me dá não me dá muita confiança, mas eu fiz baseada nesse conceito que eu acabei de explicar. Por causa que a gente olha para cá, esse movimento de alta, né, teria espaço para subir um pouco mais. Mas também olhando para cá, a gente vê queda importante, né, que é exatamente aquela situação de um ciclo ou um movimento dentro de outro ciclo. Ó, queda importante, veio até 50%, agora tem chance de continuar o movimento de queda, tá? Basicamente é isso. Próximo, o STJPY, chance de queda. Boa chance de queda, eu diria. Só não quero vender aí que tá num preço meio ruim, tá? Mas quando a gente olha aqui, que eu vejo algumas coisas, né? Vamos lá. Primeiro, o mercado chegou na fase 4 de alta. Esse movimento aqui de retração chegou na fase 4 de alta. Beleza? Ok. Isso é a primeira coisa. É o mesmo conceito que eu estou falando desde o começo da aula.
esse movimento de queda consegue se equiparar a todo esse movimento de alta anterior. Opa, inversão da polaridade. Muito bem. O mercado fez uma retração, veio até o 61,8. É um padrão repetitivo isso aqui, gente. Veio até 61,8 do movimento de queda. Que beleza. Ok. Tá? É, uma venda, idealmente, como a que eu fiz ali no ouro, por exemplo, seria aqui, ó, quando o preço conseguisse vencer a mínima desse candle de alta. Tá? Talvez uma saída no 23 já teria executado. Depende do spread. Boa chance de queda. E agora o mercado está na fase 1 de baixa. Boa chance de queda. E isso também está inserido dentro desta outra estrutura maior. Por aqui, onde o mercado fez um movimento de queda e veio até o 76,4, cravado aqui e começou a cair. Tá? Então, STJPY, boa chance de queda também. GBPCAD. Maroto, hein, cara? Aqui tá sem vergonha demais. GBPCAD está na fase 4 de baixa. Seria critério para pensarmos em possibilidade de compra, certo? Certo, ok. Mas nós temos aquela quebra da estrutura que eu venho falando para vocês? Não temos a quebra da estrutura, que é assim, o mercado está fazendo topos e fundos mais baixos, tá? Em um dado momento, o mercado faz um fundo aqui e aí ele faz essa quebra, onde este movimento, que deveria ser uma apenas retração, consegue se equiparar a esse movimento anterior. O mercado faz uma retraçãozinha, aqui é onde nós procuramos pela compra, tá? Não tem. Pelo contrário, o que ele está fazendo é romper a mínima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, com um candle forte. Boa chance de continuação de queda. Ah, mas o indicador está mostrando aqui que é uma fase 4 de baixa. Aí é uma escolha que cada um vai fazer. Eu acho que, né, o mercado vai continuar caindo. Ok, está dentro do plano, né? Especificamente aqui, tá? Uma coisa, muitas vezes o indicador, quando existe um conflito entre indicadores que são importantes para você, você vai precisar escolher entre fazer alguma coisa ou não fazer nada. Ou seja, se os indicadores estão concordantes, ou se a tua análise está concordante, está coerente, tá? Aí você pode falar assim, bom, então beleza, eu vou comprar, vou vender. Mas se a tua análise está discordante, tem algum indicador que é importante, né? Alguma forma de análise para você que está apontando em outra direção, então simplesmente não vai, poxa, né? Então beleza, então não vou. Tudo bem. É uma coisa que eu falo sempre. Aqui, inclusive, aqui, pessoal, é exatamente a estratégia do rompimento da abertura de Londres, tá? Vou fazer uma vendinha aqui só para exemplificar essa estratégia. É uma estratégia que eu usei durante bastante tempo. Euro CHF lateralizado, como é de sua natureza, né? Ficar lateralizado a maior parte do tempo. AUD USD, eu diria que tem chance de queda. AUD CHF sem direção, às vezes, ó, eu bato o olho no ativo e falo assim, opa, isso aqui tá com cara de alta, né? Por causa dessa análise que eu tô fazendo com vocês desde o começo. Mas às vezes eu olho um ativo e penso, cara, não tem nada acontecendo. E tá tudo bem, você não tem que ter resposta para tudo mesmo. Normal, isso aí é muito mais normal da vida. Olhou um ativo, fez sentido, né? Ok, beleza, então compramos, vendemos e etc. Olhou um ativo, não fez sentido, não conseguiu. Olha o que eu falei do SD-Card. Não sei se vocês lembram, tem um exemplo aqui algumas vezes, de forma até repetida. Quando o preço está vendo uma região de resistência e o preço não sai de perto dessa região de resistência, eu até falei do candle dissonante, né? Vocês lembram que eu fiz alguns desenhos assim, ó? Alguns candles, e aí um candão assim, né? O que que nós queremos ver quando o preço toca uma região de resistência? Que ele saia correndo ali, cara. Porque isso significa um domínio completo. Quando, imagina assim, né? Que você encosta o seu braço em uma frigideira quente, ok? Você está fazendo o seu jantar
e aí tem uma frigideira quente, você se descuida e encosta o seu braço. O que que vai acontecer? Né? O teu sistema nervoso, sem que você tenha que pensar, ele simplesmente dá um pulo e afasta você, né, da frigideira que você se surpreendeu encostando o braço nela. Beleza? Ok. Agora, imagine que em vez disso a frigideira não esteja quente, mas ela esteja a temperatura ambiente. O que que vai acontecer? Nada, só encostar. Ok, talvez nem perceba que encostou. Então a temperatura da frigideira é o que determina o comportamento do teu braço. Beleza? Muito bem, pega esse exemplo aí que agora vamos trazer para o mercado. A temperatura de uma região de resistência é o que determina o comportamento do mercado. Se quando o preço toca em uma região de resistência, o preço sai correndo, é porque aquela região de resistência está quente e o sistema reagiu dando um pulo, um susto. Opa, queimei. Porém, se em vez disso, o mercado, quando você encosta na frigideira, a região de resistência, né, não existe uma reação rápida ali, então significa que talvez aquela região de resistência não esteja quente, esteja a temperatura ambiente. Isso significa que não existe receio de tocar na região de resistência, porque o mercado está confortável de encostar nela. Se E isso aumenta a probabilidade de ele romper aquela região de resistência. É isso que eu quero dizer, tá? Vou acompanhar aqui o SD-Card. Bom dia, senhor Fulvio. Desculpa o atraso. O senhor pediu desculpa pelo atraso. O senhor passa no RH, por favor? Tá? Já está finalizada a nossa relação de trabalho. Mano, se eu fosse você, eu assistiria essa aula de novo depois, tá? Fica a dica aí, porque tô trazendo várias coisas legais, interessantes. Vamos ver quem tá me dando alerta. Opa, Dax. Já fiz uma compra no Dax, já deu take. Vamos ver como é que vai fechar esse candle. Vamos ver. Idealmente ele fecharia acima da sombra deste candle aqui, tá? Nasdaq não fez nada. Ouro lateralizado. E o Nasdaq, o que está acontecendo? Olha, pelo gráfico de 2 minutos, essa tendência já está meio, eu diria que meio velha. Tá? Pelo gráfico de 2 minutos, eu diria que está meio velha. Até porque a gente tem aqui um fundo triplo. Mas que beleza, gente! Olhem só, vejam bem. Uma região mínima de ontem, mínima, e aqui ponto de suporte. Temos um pouco de contradição por aqui. Contradição é quando nós temos elementos que apontam em direções opostas, tá? Então temos um ponto de suporte bem marcado, bem definido, e aí temos esse movimento de queda, retração. E agora, né, isso aqui já daria para a gente pensar, ó, impulso, retração e talvez continuação. Agora, vender contra o suporte. É exatamente o que eu falei agora há pouco, né? A gente, o DAX não fechou com sombra, está começando a se desenvolver. Vamos ver como é que vai fechar esse candle aí. Vamos ver os demais. Então, no caso do Nasdaq, temos a contradição entre um fundo triplo e uma estrutura de baixa. Qual que é o conceito de tendência? É que existe uma força predominante mais importante do que a outra naquele momento. Força de queda, força de alta, queda, alta. Existe um desequilíbrio. O que movimenta, tem duas coisas que movimentam o mercado. Anota aí, escreve aí que vocês vão, vai cair na prova. Tem duas coisas que movimentam o mercado: desequilíbrio e expectativa. Poderíamos dizer expectativa sendo a principal.
Porque o próprio desequilíbrio ele é causado, em grande parte, pela frustração ou a superação da expectativa. Desequilíbrio e expectativa, sendo a expectativa talvez a mãe de todas as razões de movimento do mercado. GBP/USD, fase 4 de baixa, o mercado está lá embaixo e não tem nenhum sintoma de parar de cair. Pelo menos não até o momento. Está quase chegando na zona extrema, o que aí sim a gente pode ter aí um gatilho, né? O SDCAD, esse é um dos conceitos mais importantes que eu trouxe nessa aula, tá? Que é exatamente o conceito de que quando você encosta o seu braço na frigideira quente, você não pensa, fala, nossa, poxa vida, olha só, meu braço está encostado na frigideira quente. Devo tirá-lo ou não devo tirá-lo? Você simplesmente reage. A mesma coisa acontece com o preço. Quando o preço toca em uma zona quente, podemos dizer assim, tá? Ele sai correndo. Quando o preço fica brincando naquela região, né? A gente entende que a frigideira talvez não esteja quente. Expliquei também o conceito deste falso rompimento da mínima. Esse movimento de alta que venceu o movimento de queda anterior, uma retração mais fraca, lateralizada, e coloquei uma ordem pendente de compra no NZD-USD. O Forex, especificamente, o Forex, né, pares de moedas, etc., tem uma particularidade nesse horário, tá? Olha só, gente, o que o DAX fez? Deixa eu puxar meu TDAH de volta pro normal, tá? Vamos lá. O Forex, como eu estava falando, se não me distrai com os assuntos aqui. O Forex, como eu estava falando, ele acaba, quando ele fica lateralizado, né? Por ter baixa volatilidade, muitas vezes é um pouco mais difícil de fazer um day trade mais, assim, rápido, por causa que spread é caro, comparado com a volatilidade do gráfico de 5 minutos e 2 minutos, por exemplo. Tá? O spread é caro. Então você pega, por exemplo, a volatilidade, ó, NZD. A distância, vamos colocar aqui, para vocês verem. Colores. Vamos a poner por aqui um pouquinho de colores. Muito bem. Ó, isso aqui é o spread, né? A distância entre as duas linhas é o spread. Beleza? Ok. O que acontece com esse spread? Ele é maior do que o tamanho dos candles. Isso já é um critério para você não querer operar aquele ativo naquele período. Beleza? Olha o tamanho do spread. O tamanho do spread aqui é maior do que esse candle, ó. Quando a gente vai para o DAX, por exemplo, vamos pegar o DAX. Vamos colocar aqui as linhas. Olha o tamanho, a distância das linhas. Vocês estão percebendo essa diferença? Isso já nos dá uma, uma ideia, né, de que o custo operacional está alto. Essa é a melhor forma, tá? Pega o ouro. Vamos pegar o ouro aqui. O ouro, esse candle aqui tá pequeno, tá? Esse candle aqui tá pequeno. Mas os candles anteriores, ó, o ouro os candles estão maiores do que a distância entre as linhas. Você pega um euro GBP no gráfico de 2 minutos. Dá para operar euro GBP nos 2 minutos? Cara, até dá, né? Mas, tipo, não faz sentido. A distância entre as linhas é maior do que o tamanho dos candles. Agora, mas então quer dizer que o euro GBP não é legal de operar. Não é isso, não. Aí no gráfico de 1 hora, de 2 horas, 4 horas, fica melhor. Por quê? Porque o tamanho dos candles
é muito maior do que o espaço entre as linhas. É por isso que tanta gente se ferra, né? Porque ele não tem essa noção. E é importante ter essa percepção para você conseguir escolher. Falar, olha, isso aqui é um ativo que dá para operar no gráfico de 2 minutos. Esse outro aqui já é um ativo que não dá para operar no gráfico de 2 minutos, por causa que o custo operacional fica caro. E aí você pode operar aquele ativo no M15, talvez, no gráfico de 1 hora, talvez, tá? Dúvidas, senhoras e senhores? Perguntas e comentários? Dá para operar no M5? Às vezes eu faço algumas operações aqui de teimoso, mas é, tipo, não é interessante. De teimoso não, né? Eu faço aqui com uma perspectiva educacional. GBP/USD continua o movimento de queda, quase tocando na zona extrema, fase 4. Se ele tocar na zona extrema, aí eu vou ter o primeiro requisito para pensar em possível compra no GBP/USD, tá? Muito bem. O que mais que nós temos? Notícia. Olha lá, o SD-Card, né? Aquela ideia, lembra do braço na frigideira? Então, mesma coisa. É, se o mercado quiser respeitar, a menos que eventualmente depois, né, entra algum participante ou alguns participantes ou alguma notícia que pode fazer o mercado, a frigideira esquentar aqui e aí o mercado sai correndo, tá? Mas, de momento, a região de resistência, esta região de resistência não tem, não mostra pra gente, pelo menos, não mostra situação, né, de possível interesse vendedor, tá? Não acontece. DAX. Olha, eu já fiz uma compra hoje, mais cedo, aqui nesse ponto, deu take. E eu vou fazer mais uma compra agora de novo. Hum, não gosto muito de fazer compras ou fazer operações dentro de canal lateralizado, tá? Mas eu entendo que ele tem chance de fazer um movimento de alta. Eu vou explicar por que eu fiz essa compra. Lembra de todo aquele contexto que eu expliquei no começo para vocês? Aqui, ó, análise DAX M2, né? Ciclo de baixa intenso, preço na zona extrema de baixa, movimento de baixa atual em 73% ou seja, vou escrever melhor isso aqui. O movimento de baixa atual representa 73% do movimento de baixa anterior, tá? Sinalizando possível diminuição da intensidade da tendência de baixa. Fundo triplo no M5, candle M5 finalizou interesse comprador, stop loss de um candle, take profit na máxima do micro movimento anterior, ok? O contexto permanece. Agora, por que eu comprei? Inclusive já está positivo. Por que eu comprei? Por causa que eu consigo ver este candle aqui mostrando a entrada de força compradora, tá? Lembra que eu falei, né, que agora faz uns 5 minutos, que são duas coisas que movimentam o mercado, tá? A primeira e a mais importante é expectativa. A expectativa frustrada ou superada causa um desequilíbrio no mercado. Agora, só causa, tem um terceiro elemento aí no meio, tá? Então, expectativa, ó, sendo a mãe de todas as frustrações, né? A expectativa é a mãe de todas as frustrações. Ok, expectativa. Nós temos o desequilíbrio, que é causado pela expectativa. Mas por que que o desequilíbrio, por que que a expectativa frustrada ou superada causa desequilíbrio? Senhoras e senhores, por uma função específica do nosso cérebro. O nosso cérebro tenta prever o futuro. Ele tenta se antecipar aquilo que vai acontecer. Então, entre a expectativa e o desequilíbrio, existe uma coisa chamada antecipação. Exatamente isso. Tenho expectativa de que o mercado vai subir ou de que vai cair. Me antecipo
né, ou parto do princípio de que aquela visão de expectativa que eu tenho, ela é realidade, ela vai se concretizar. E aí, quando vem a realidade, isso acaba, se a minha antecipação, né, se a expectativa foi exatamente atendida, o desequilíbrio será pequeno ou não existente. Se a expectativa foi superada ou se ela foi frustrada, o desequilíbrio será grande. Por quê? Porque os agentes econômicos se antecipam ao movimento do mercado. Então, a compra que eu fiz aqui no DAX foi uma tentativa de antecipação do próximo movimento do mercado dentro deste cenário que eu já havia escrito para vocês anteriormente. Pergunta, senhoras e senhores, entenderam? Nasdaq voltando, ouro caindo, GBP/USD também, mercado também. Muito bem, e o stop loss? O stop loss vai ficar aqui na mínima desse candle, tá? Não vou dar moral para esse cara ficar brincando contra a minha operação. Até porque esta aqui é uma região de resistência, tá? Se fosse ver tecnicamente, né, seria para realmente sair da operação aqui. Muito provavelmente. Lenga-lenga é o sobrenome do mercado na sexta. Então ele fez um movimento inicial. E aí eu falei o que para vocês? Que se a frigideira está quente, quando você encosta o braço nela, você dá um pulo. E se você encosta o braço e não percebe, isso significa que talvez ela não esteja quente. Ela está a temperatura ambiente. Troca a frigideira por região de resistência e acontece a mesma coisa com o preço. O preço toca em uma região de resistência. Se aquela região de resistência está quente, o preço sai correndo imediatamente. Se aquela região não está quente, o preço fica à vontade perto daquela frigideira. Ok? Ah, mas e quando o mercado lateraliza e depois ele cai? É porque naquele momento, quando o mercado está lateralizado, a frigideira não estava quente. Ou seja, a região de resistência não estava quente. E aí, eventualmente, se abriu um mercado, começou uma sessão nova, saiu uma notícia, ou seja, entraram novos players no mercado que fizeram com que a região de resistência passasse a ser relevante. E o que está acontecendo agora? Pode ser que tenhamos um rompimento aí. DAX, vamos ver o DAX. É DAX, né? DAX. Olha aí. Eu fiz uma análise mais cedo hoje do DAX, considerando este movimento de queda e esse movimento de queda. Esse movimento de queda aqui é 73%, ele tem 73% do tamanho do movimento de queda anterior. Também está na zona extrema, tanto que eu fiz uma compra aqui atrás. Tá? Tá na zona extrema de baixo. Isso abre, e o mercado está um pouco lateralizado, né? Abre um pouco de espaço aí para uma retraçãozinha no DAX. Agora, retração muito longa? Não. Não vejo como retração muito longa. Vamos ver aqui do gráfico diário. Uma coisa começa a ficar evidente aqui, no gráfico diário, tá? O mercado fez um movimento intenso, chegou lá na zona extrema, né? Fez esse topo aqui, e aí quando ele fez esse movimento de queda, ele fez esse movimento de alta e esse topo já foi mais baixo do que esse, sinalizando uma possível inversão da direção, pelo menos no curto prazo, ou uma retração maior no Nasdaq, no DAX, tá? Quando a gente olha no gráfico de uma hora, conseguimos ver esse topo aqui, aí esse topo que foi mais alto, ok. E agora, recentemente, esse movimento de queda no gráfico de uma hora, que se equipara a este movimento de alta anterior, sinalizando interesse vendedor predominante e a ruptura dessa linha de tendência de alta,
Que linha de tendência de alta mais feia que eu fiz? Vamos fazer um negócio de gente profissional, né, mano? Aí, ó. Uma linha de tendência de alta bonita. Ok? E aí, o que aconteceu? Então, ó, movimento de queda, rompeu a linha de tendência de alta no gráfico de uma hora, rompeu a linha de tendência de alta no gráfico de uma hora, este movimento de queda se equipara a este movimento de alta, substituindo. Hoje pode ser que aconteça, pode ser que sim, pode ser que não, mas ao longo da próxima semana eu esperaria ou ele cansar um pouco mais para pensar em possível compra, ou ele fazer uma retração até uma região como essa, por exemplo, para pensar em possível venda. No curto prazo, né, quais são as notícias de hoje? Não temos notícias importantes. 9h30 tem núcleo de vendas no varejo para o dólar canadense, tá? Às 14 tem algumas notícias para o dólar americano, mas só. Tem chance de ser uma sexta-feira bem paradinha. Na semana que vem, ele pode mostrar uma retraçãozinha, eu diria, tá? Desse movimento de queda para alta. Baseado no mesmo, nesse mesmo, deixa eu colocar o stop aqui já também. Se ele romper, eu caio fora. Baseado nessa mesma explicação que eu fiz do DAX, aqui, ó. O DAX até estava explicando isso, né? Ele tem espaço, tá? Vou aumentar um pouquinho esse take aqui. O DAX, ele dá a possibilidade de operar no gráfico de 2 minutos, mas você pega um euro CHF da vida, né? Já não dá. Euro GBP, já não dá. Então, DAX, quarto toque no ponto de suporte, tocou no ponto de suporte, né? E aqui já mostrou um pouco de falso rompimento, entrada de força compradora, e é isso. Por isso que eu fiz a minha compra, tá? O stop loss está abaixo da mínima desse candle e o take está ali em cima. Muito bom, senhoras e senhores. Estamos finalizando a nossa sessão. Ó, o STCAD, se ele vencer a mínima desse candle anterior, pode ficar bacana para venda. O DAX, isso aqui, pessoal, que eu vou fazer é uma gestão de risco mais apertada, tá bom? Então o stop tá aqui, eu vou colocar na mínima desse candle aqui, ó. Eu não vou dar muito espaço para ele ficar fazendo gracinha. GBP/USD tocando na zona extrema e na fase 4. Muito bem, DAX, quase pegando o take. Um bom dia para vocês, fiquem todos com Deus. Segunda-feira estaremos aí de novo, das 5h15 às 6h45, tá bom? Um abraço, um bom dia, sejam disciplinados. Sempre vejo vocês na segunda. Valeu, pessoal, até mais.